Ele se fez pecador em nosso lugar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma e cuidamos da nossa mente, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Quero aqui desde já agradecer a você que tem participado conosco de forma ao vivo, acompanhando aí a cada devocional, e você também que tem assistido posteriormente, através das gravações aqui no próprio Instagram e também no YouTube, no Facebook, que de igual modo Deus venha falar profundamente ao seu coração. Quero pedir a sua contribuição e a sua colaboração, curtindo os nossos vídeos, compartilhando essas mensagens. Então que você curta os vídeos, que você compartilhe, compartilhe as mensagens, para que mais e mais pessoas também sejam alcançadas por essa palavra tão maravilhosa aí que nos sustenta, que nos edifica e que nos corrige também. Nós precisamos sermos admoestados por essa palavra. A gente precisa de fato, às vezes, ouvir algumas verdades para que eu e você nos tornemos seres melhores. Bom, falar em Evangelho, falar na Palavra de Deus, falar a respeito da Bíblia de um modo geral, é falar sobre renúncias. A gente de fato renuncia a muitas coisas, mas a gente renuncia para quê? Para que a gente ganhe outras coisas. E o que a gente ganha de fato é algo que é importante para mim e para você, é algo que realmente faz a diferença nas nossas vidas, porque eles estão ligados à eternidade, não estão, de certa forma, ligadas a esse plano terreno, embora a gente receba também algumas dádivas, alguns milagres, alguns livramentos que têm um efeito muito forte na nossa vida, na nossa rotina, mas aquilo que de fato realmente traz valor para as nossas vidas, traz uma transformação genuína, traz uma metanoia, é tudo aquilo que aponta para o céu, é tudo aquilo que nos conecta com o Pai, que nos aproxima de Deus. Então essas coisas sim, nós precisamos nos agarrar, nós precisamos glorificar e agradecer a Deus por cada uma delas, porque isso nos diferencia, isso nos diferencia de muitas outras pessoas que ou de repente não tiveram acesso à palavra ou simplesmente renegaram, negaram o convite feito por Jesus. A própria palavra diz que ele veio para os seus não o receberam. Ou seja, tem pessoas que ainda assim conseguem bloquear suas vidas, o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Mas eu quero aqui também agradecer e louvar por você que tem aberto o seu coração, você que tem aberto aí a sua alma, você que tem aberto, enfim, toda a sua vida de um modo geral, para que Cristo possa habitar, reinar, sendo não apenas o seu Salvador, mas também o Senhor da tua jornada. Então o que acontece? A Bíblia ela fala sobre essa questão das renúncias, e ela se aprofunda ainda mais quando ela fala de um sacrifício expiatório que veio para transformar a minha e a sua vida perante Deus. E nós temos um texto que está lá no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que nos diz o seguinte: aquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o que acontece aqui? Nós temos uma passagem onde Paulo está falando à igreja de Coríntios a respeito desse ministério da reconciliação. Ou seja, a gente sabe que o homem ele andava separado de Deus depois da queda no paraíso e depois de um longo processo aí de caminhada através do deserto, através de várias gerações. Nós observamos ali um trabalho realizado da parte de Deus para poder direcionar o seu povo
para uma nova vida, onde eles de fato fossem transformados, onde eles fossem restaurados, onde eles pudessem viver, né, em comunidade, de acordo com aquilo que Deus sonhou para a vida deles, né, de acordo com aquilo que Deus de fato desejou. E uma das formas do povo prestar essa reconciliação, né, fazer a expiação dos seus pecados, era através de sacrifícios. Né? Se sacrificava ali um animal, um cordeiro, enfim, né, para que essa oferta fosse dada então, né, como uma forma de limpeza, né, de perdão, né, dos pecados do povo de Deus. E aqui nós entramos então na expiação perfeita, né, na única expiação que de fato foi necessária, né, para livrar a minha e a sua vida, né, da morte eterna, ou seja, de uma sofrência, né, no inferno, enfim, numa vida de condenação eterna. Então, na verdade, Deus ele veio para realizar, né, esse sacrifício, se colocando como o Cordeiro pleno, né, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro de Deus, que de fato tira os pecados do mundo, ou seja, que de fato redime a humanidade. Então, por isso, hoje eu e você, né, e aqueles que recebem a Cristo na sua vida, têm acesso direto ao Pai, né? Por isso nós fomos santificados, ou seja, nós fomos separados para Deus. E esse é um texto de fato muito forte, assim como outros textos que vão falar, né, a respeito do sacrifício de Cristo, porque ele mesmo sendo Deus, né, mesmo ele sendo perfeito, mesmo ele não devendo nada a ninguém, muito menos para a humanidade, né? Deus não devia nada para a humanidade, mas ainda assim ele deu o seu único filho, né, para que eu e você pudéssemos ter vida e pudéssemos ter essa vida eterna. Então só esse acontecimento na história, né, na verdade é o acontecimento mais importante que permite com que eu e você, né, possamos hoje estar conversando aqui, falando sobre Cristo, falando sobre a eternidade e com a certeza de que nós fomos salvos, de que nós fomos perdoados por causa do sacrifício de Jesus. Nós poderíamos aqui trazer várias abordagens, né, em cima desse texto, várias leituras e aplicações para as nossas vidas, mas eu quero trazer aqui algo para você que falou muito ao meu coração, né, a respeito daquilo que nós temos feito pelas outras pessoas. Né? É claro que ninguém precisa mais, né, do sacrifício salvífico, porque Jesus já fez esse sacrifício. Então, ninguém pode salvar ninguém, ninguém salva. Eu não posso salvar ninguém, você não pode salvar ninguém, enfim. O máximo que nós podemos fazer é sermos instrumentos nas mãos de Deus, né, um canal nas mãos do Pai, para que a mensagem chegue ao coração, né, de uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Mas dentro desse processo, né, eu creio que a lição que Jesus deixou para as nossas vidas é que em alguns momentos a gente precisa realmente se sacrificar pelo próximo, né? Não o sacrifício de cruz, né? Não esse sacrifício de morte, enfim, de expiação, mas às vezes o sacrifício de estar junto, né? Às vezes o sacrifício de andar mais 1 quilômetro, às vezes o sacrifício de deixar determinadas coisas de lado para nos dedicarmos à necessidade do nosso próximo, né? Então, o que essa pessoa tem passado, como que eu posso ajudá-la, como que eu posso agregar na sua vida de alguma forma, né, e positivamente, né, para que a sua realidade seja mudada. E às vezes isso exige um certo sacrifício, né, da nossa parte. Eu preciso abrir mão de algumas coisas, eu preciso abrir mão, às vezes, de uma agenda lotada de coisas para fazer, e muitas delas são coisas genuínas, inclusive, mas nós precisamos parar para essas pessoas que estão perdidas, que estão precisando de atenção, né, que estão precisando da palavra de Deus para sair da situação a qual se encontram, para poderem exercitarem a sua fé, né, conhecerem, em primeiro lugar, esse Deus da graça da fé e exercitar a sua fé, consequentemente. Então, sacrifício nesse aspecto, né, ele é necessário, sim,
né, para que a mensagem seja propagada e para que mais e mais pessoas também sejam abençoadas. Então pense nisso, né, deixe Deus ministrar o teu coração, deixe o Espírito Santo falar com você, né, e se tudo isso aqui que nós lemos, se faz sentido para a sua vida, né, busque aplicá-la, busque viver essa verdade para que nós sejamos cada vez mais, né, parecidos com Cristo, seguindo os seus passos, né, e realizando na nossa vida aquilo que de certa forma Ele também realizou, né, enquanto estava aqui na terra. Amém? Muito obrigado, né, pela sua companhia no dia de hoje, né? Um beijo no seu coração e nós nos encontramos aqui nos nossos próximos vídeos.